Bom dia, senhores. Vamos iniciar a quarta parte de generalidades. Painel de instrumentos CPDS. Vocês estão lembrados que lá no início nós falamos que dois tipos de painéis são possíveis nas aeronaves. O CDS, que nós acabamos de ver nas partes anteriores, e agora vamos entrar no CPDS, que talvez seja até mais comum para os senhores, onde nós teremos a presença do VMD, ok? E um equipamento semelhante ao anterior do CDS, mas agregado ao VMD, que é o CAD. Falaremos dele também. Vai colocar as mensagens de alertas. Tá? Então, painel de instrumentos com CPDS. É um sistema de indicação eletrônico e apresenta vários parâmetros do sistema de bordo em 3 telas. Ele contém a maioria dos visores e instrumentos e algumas das unidades de controles instaladas no helicóptero. A configuração do painel de instrumentos varia de acordo com as necessidades do operador e equipamento. Okay? Temos aqui um FCDS, que é um display de controle de voo, Flight Control, o VMD, o CAD, o painel de chaves, motor 1, motor 2, aqui os disjuntores, bateria, gerador, os instrumentos analógicos, um triplo indicador de velocidade, um altímetro, um horizonte artificial, um altímetro de backup e um relógio analógico. Aqui nós temos o painel de alarme e as luzes Master Caution. O CAD, vamos falar agora dos componentes. Exibição de avisos e alertas no CAD. Ele exibe alertas, mensagens de aviso e indicações do sistema de combustível. Se o VMD ou um de seus módulos de tela falhar, o CAD pode assumir e exibir os parâmetros selecionados a partir dele. O instrumento de exibição do CAD consiste em uma tela colorida integrada no lado esquerdo da seção central do painel de instrumentos. VMD faz o monitoramento de célula e motor. Ele exibirá os parâmetros do motor e do sistema. Ele pode apresentar dados relativos aos sistemas de bordo, por exemplo, sistema elétrico da aeronave, piloto automático, um equipamento opcional, por exemplo, um gancho de carga. Se o CAD falhar, o VMD exibirá os alertas selecionados. A configuração duplex do VMD fornece redundância para que os dois módulos de processamento sejam individualmente capazes de assumir todas as tarefas. Ambas as telas do VMD elas são instaladas no lado direito da seção central do painel de instrumentos. Chave de teste. Aciona o CPDS para exibir a página de teste com o espectro de cores completo e a versão do software. Os disjuntores. O CAD e o VMD são alimentados com tensão, cada um por meio de 2 disjuntores, dos barramentos essencial 1 e essencial 2. Os disjuntores estão dispostos no painel superior. Chave CDS Audio Reset. A chave CDS Audio Reset é usada pelo piloto e pelo copiloto para reconhecer os alertas exibidos. Tem a mesma função que a tecla Selecionar no CAD. A chave é instalada no punho cíclico do piloto e, se houver duplo comando, instalada também no punho cíclico do copiloto.
elemento de ajuste de voltagem. Um elemento de ajuste para cada indicação de voltagem do VMD está integrado nas unidades do sensor, montadas no lado interno do console inferior, acessível através do painel de acesso frontal. Com o elemento de ajuste, a leitura da tensão no VMD pode ser corrigida. Conector de manutenção. 2 conectores de manutenção são montados na parte traseira do console inclinado, a partir do número de série 218. Alarme CPDS Overtemp. O alarme CPDS Over Temperatura é acionado por um interruptor de temperatura no painel de instrumentos entre 51 e 55 graus. Se a temperatura ultrapassar 42 graus centígrados, o blower de ventilação será ligado automaticamente para evitar uma situação de superaquecimento nos instrumentos do painel. Então, os senhores têm um sensor internamente localizado no painel, evitar essa overtemperatura de aquecimento dos instrumentos do painel, todos os instrumentos. É muito comum, muitas vezes, a aeronave no sol, e o mecânico, tripulação, qualquer uma, escutar essa entrada em funcionamento normal do blower, o barulho que ele produz. Então não se assustem, que isso é automático. O sensor detecta uma temperatura alta e aciona o blower automaticamente. As cores de alerta, as cores principais. Então nós teremos as faixas de código de cores e seus significados, né? A gama de cores utilizada para os visores na tela CPDS abrange diferentes cores, além do preto e branco. Cada cor individual tem um significado específico. Então nós temos o preto, é um plano de fundo, texto em fundo colorido. O branco são escalas, setas de exibição, ponteiros e números. O amarelo, em limites, símbolos de defeito e alertas de mensagem. Cores vermelhas são os limites, os avisos de limite. As cores verdes são os conselhos, os alertas. O cian são unidades técnicas, seleções e demarcações. E o azul, o nível de quantidade de combustível. Na operação do CAD, temos as teclas no painel frontal. Então temos a função OFF, liga e desliga o CAD. Scroll, seleciona as páginas de tela diferentes, por exemplo, segunda página com avisos. O Select reconhece novos alertas. O brilho mais aumenta o brilho da tela e o brilho menos diminui o brilho da tela. E operação VMD, as teclas localizadas no painel frontal do monitor. Nós temos OFF1, liga e desliga a tela superior e o módulo de processamento 1. OFF2, liga e desliga a tela inferior e o módulo de processamento 2. Scroll, rola para a página próxima, dependendo do modo de operação e status. Reset, os iniciados retornam a exibição da tela normal ou a página exibida anteriormente, dependendo do modo de operação. Select, seleciona um determinado campo de dados. Mais e menos é a entrada de mudança de dados no campo. Enter, ele reconhece a seleção de um campo de dados ou de um campo de dados de entrada. O brilho mais aumenta o brilho da tela, ajustando, ajuste contínuo, e o brilho menos diminui o brilho da tela por ajuste mínimo. Aí os senhores têm a visão do CPDS.
Então, o CAD e o VMD são alimentados por duas fontes de alimentação independentes cada. Seus respectivos circuitos são protegidos por dois disjuntores, cada um. Como ambos estão conectados aos barramentos essencial 1 e 2, a sua integridade operacional é garantida se um dos barramentos falhar. O status do CPDS. O CPDS distingue entre o status solo e voo, de acordo com os seguintes parâmetros. Status no solo. O N1 do motor 1 e motor 2 tem que estar menos do que 50%. A pressão de óleo da transmissão menor que 1 bar. Dessa forma, ele reconhece que a aeronave está no solo. Status de voo, N1 do motor 1 ou motor 2 maior que 50%. E pressão de óleo da transmissão maior que 1%. Retomando o falado, eu acho que eu falei status solo, não, status voo. Desculpem. N1, motor 1 ou motor 2 maior que 50%. E pressão de óleo da transmissão maior que 1 bar. E a alavanca do coletivo maior que 28,5% no caso turbomeca ou maior que 17% no caso do motor Pratt Whitney. Sequência de ativação, a inicialização. O CPDS é ativado assim que o sistema elétrico da aeronave é energizado no solo. Um autoteste interno e um autoteste externo são executados para estabelecer a integridade funcional do CPDS. Enquanto o autoteste interno está em execução, a mensagem teste em progresso será exibida no CAD e no VMD, e o software e o hardware serão verificados. Após a aprovação do autoteste interno, o autoteste externo é executado, enquanto a presença dos seguintes parâmetros é verificada. A mensagem externa Self-Test em progresso será exibida no CAD e no VMD. Durante o teste externo, a fiação de certos sensores é verificada com um teste de continuidade, CT. Se vocês estão lembrados, nós falamos anteriormente que para cada falha de continuidade, a mensagem de falha apareceria e no final da mensagem teria esse código CT. Se ocorrer uma falha, o respectivo sensor é exibido no CAD com um aviso com o CT como um complemento. Após o autoteste externo, a integridade funcional dos conjuntos periféricos é testada e exibida no CAD. Se ocorrer um erro durante o teste, IMP feio aparecerá na borda inferior da coluna miscelânea e uma barra amarela acima e abaixo do respectivo aviso piscará. O aviso correspondente aparecerá no CAD após 8 segundos. E a mensagem não necessário reconhecimento será exibida na tela superior do VMD. Em caso de mau funcionamento, o respectivo aviso piscará com uma barra amarela, acima e abaixo. Esta mensagem deve ser confirmada pelo CDS Audio Reset ou pelo botão de seleção. Padrão de teste. Se a chave de teste CDS ou unidade de alarme, painel de alarme, estiver configurada para a posição CDS, um padrão de teste aparecerá com um código redundante, CRC. O número da peça e número do arquivo de configuração serão exibidos. Os senhores podem observar esse padrão de teste, quando os senhores testarem as telas, será exibido. A finalidade deste padrão é verificar que em cada área, cada zona dessa colorida, esteja com o brilho correspondente, para evitar a perda de algum dado nessa área, alguma informação necessária. Então, teremos que saber se a tela, se o display está totalmente íntegro.
Bom, senhores, finalizamos a quarta parte. Eu espero que tenham gostado e entendido. Muito obrigado.